Olá, eu sou Marco Túlio Costa, escritor, e estou produzindo essa série a respeito da revista literária Protótipo, que circulou em Passos desde dezembro de 1972 até novembro de 1975. Hoje vou falar exatamente a respeito do último número da revista, um número que se colocou como relançamento, uma segunda fase. É um número que vai surgir 2 anos depois da circulação do número 6. E, de fato, é um número bem diferente dos demais, com outras propostas, e vamos falar sobre isso. No número 7, publiquei o conto Heloísa no Guarda-Roupa. O ressurgimento da revista literária Protótipo foi comentado em alguns veículos daquela época, né? O Estado de Minas, a Folha de São Paulo e no próprio Pasquim, que fizeram menção ao ressurgimento da revista, a sua proposta de publicação de escritores novos, que a gente chamava de marginalizados. Mas vamos perceber que este número ele veio com uma proposta gráfica muito ruim. De qualquer forma, o mais importante nessa revista foi que ela se propunha a iniciar, no meu entendimento, uma linha editorial bem diferente. Se nós repararmos aqui, esse número 7, ele dedica boa parte do seu conteúdo a João Antônio, que naquela época ele estava com um projeto da Rede Globo, um depoimento, um questionário preparado pelo jornalista José Louzeiro. João Antônio abre essa sessão da Protótipo destinada aos desabafos de nossos ilustres escritores desconhecidos. Alguém disse, o João Antônio era o mais conhecido dos desconhecidos daquela época. Autor de Malagueta, Perus e Bacaná, verá sua obra transformada pela TV Globo em caso especial. E em seguida temos aqui um texto do Mário da Silva Brito, analisando, a obra A Raia Miúda de João Antônio. Em seguida, temos a fala do João Antônio sobre as atividades do escritor, que tentam ser profissional, como que ele vê o papel do escritor naquela época, e sobre a própria análise da televisão e do conteúdo da televisão naquela época. E em seguida, a Protótipo vai publicar um conto, A Estrela Desce, de João Antônio. Então nós temos aí, neste número, participando João Antônio Domingos Pellegrini Júnior, o Carlos Parreira, que é editor da Folha da Manhã aqui de Passos, Gilberto Abreu, que é um escritor de Passos que naquela época já premiado no Paraná, Vander Piroli, Heloísa Daniel, Jefferson Ribeiro de Andrade e o Antônio Barreto. E na parte de poesia estão participando deste número Pascoal Mota, José Alexandre Gomes Marino, Marise Pacheco, Otto René Castilho, Maria Ângela de Andrade Paraíso, Roberto Reis, Henrique Correia de Araújo, que depois publica no Estado de Minas, edição de 8 de janeiro de 76, uma análise do que foi esse número de lançamento, Ele faz aqui as considerações sobre cada um dos participantes. E temos aqui ainda Ronald Claver e Jorge Espinosa Sanches. Ou seja, a Protótipo se aproxima mais daquela linha de outras revistas mais nacionais e deixa essa coisa de revista de interior, de jovens, apesar de falar aqui, contar essa história nossa do início. Essa revista poderia ter outro nome, porque ela me parece bastante diferente, não fosse o fato de ter aqui à frente o Antônio Barreto, o Zé Alexandre Marino, que são da Protótipo, e ter a participação aí de outros, que vinham de outros aqui de Passos. Mas aqui, entre os organizadores, já traz o Jefferson Ribeiro de Andrade como organizador, que publicava a revista Belcontos em Belo Horizonte, que tinha fechado também. Heloísa no Guarda-Roupa, o
O Henrique Corrêa de Araújo disse que é um conto despretensioso. Eu tinha 20 anos naquela época. Hoje, observando, na verdade eu enxergo ali também aquela mesma necessidade de simbologia que eu tinha para observar e dizer a respeito da realidade que a gente vivia. Nós estávamos ainda dentro do regime militar, era uma época feroz. Talvez esse conto diga um pouco sobre o medo de se revelar nas pessoas, o medo de se expor ao mundo. Quem sabe esse guarda-roupa, que na verdade ele fica no meio da rua, né? Ele tem essa mensagem das pessoas trancadas em si mesmas, tentando construir um mundo aceitável dentro delas. Então, talvez fosse reflexo da época. Nós nem sempre éramos capazes de compreender e nos compreender em nosso tempo, fazer uma análise de sua atuação, da importância que tem isso, era muito difícil. Mas hoje, a leitura da Protótipo, desde o número 1 de dezembro de 1972 até o número 5, para mim foi até, de uma certa forma, uma surpresa, porque depois de tanto tempo eu não via esses textos. Eu observei ali os sinais da obra que eu consegui publicar, às vezes replicando pensamentos e expressões e esse apego às metáforas, né? Todas ali muito presentes. Heloísa no Guarda-Roupa tem um pouco disso também. Então vamos à leitura do texto, que tenho feito exatamente pela dificuldade das pessoas de encontrarem a revista. Heloísa no Guarda-Roupa. Quando chegou da rua, bateu na porta do guarda-roupa. Heloísa já devia estar acordada, talvez espanando sua morada ou apenas dependurada no cabide, pensando. Estranhos os costumes de Heloísa. Insistia em viver ali, tão separada de tudo. Você está aí? Heloísa desceu do cabide e abriu a porta. Oi! Eu passei aqui para ver como você ia. Ela fez um sinal com a cabeça, nada falou, nem sim nem não. Mais ou menos. Olhou a mão dele que segurava a maçaneta da porta. E você? Gilberto encheu os pulmões para dizer alguma coisa, mas não saiu palavra. Fez uma careta e ficou a olhar o rosto de Heloísa. Você não quer entrar? Ele apertou a alça da pasta, tirou a mão da maçaneta e disse que não, que estava saindo. Não, obrigado, Heloísa, eu estou indo, tenho que almoçar e sair. Heloísa sorriu, entrefechou a porta e comentou. Você vive saindo? Tornou a sorrir. Que profissão. Cansa um pouco, sair. Nunca paro. Ando sempre, conheço todas as ruas da cidade, para lá e para cá, o dia todo. Heloísa mais entrefechou a porta. Deve ser divertido conhecer tantos lugares. Não. Mais ou menos. A gente se acostuma a ver as coisas. Depois, nem repara mais. Heloísa se despediu, fechou a porta, não queria conversas. Hoje não, nem ontem quis. Quem sabe amanhã. Agora queria ficar sozinha ali no seu cabide, nada fazendo, sem ter que ouvir Gilberto falar de como ela era inerte. Assim, você fica parada o dia todo. Mentira, Heloísa fazia muitas coisas, dependurada ali no seu cabide, vez ou outra abria o buraco da parede do guarda-roupa. Isso durante a noite, quando não havia muita gente, e olhava a rua. Não gostava do movimento louco das pessoas, de todo o barulho que faziam. Houve um dia que apareceram baratas pelo guarda-roupa. Pediu ao Gilberto que lhe arrumasse naftalina. Ele trouxe. E isso pode fazer mal a você. Eu respiro pelo buraco da parede. Mas isso fora há algum tempo. Ia lembrando. Heloísa desceu do cabide, foi tomar água no filtro. Existe tanta coisa para se fazer aqui dentro. Jogou o copo no chão. Beber água, catar os cacos de vidro das coisas, cortar o dedo. Heloísa olhou o dedo sangrando. Quando Gilberto voltar, preciso pedir que traga um band-aid. Agora ela virou-se para a porta. Tempos atrás, ainda ficava horas e horas com a porta do guarda-roupa semi-aberta. Meia saudade das coisas lá de fora. Automóveis, luzes, aviões e de todas as outras coisas. Até mesmo dos homens. Vê-se aventurando a molhar o dedo no ar morno da rua.
iluminar sua mão branco-rosada na luz do sol. Mas aos poucos foi fechando a porta. Havia barulho demais lá fora, coletivos, máquinas perfuradoras, o apito do guarda, as buzinas dos businessmen, os business dos businessmen. Tudo tão barulho lá fora, os olhos ficavam surdos de tanta fumaça, ora tanta luz. Os ouvidos ardiam com os ruídos e notícias do jornal de notícias. Heloísa começou a entender. Fechou a porta. Só entreabria quando Gilberto vinha conversar. A mesma fala, mas ela gostava tanto. Você está aí? Como se ela saísse. Passei para ver como você ia. Só não suportava o seu modo de vida. A rua, a cidade, o seu mundo. Era como todos os outros homens, fingindo a felicidade deles de todo dia, adorando o movimento louco do trânsito. Sinal verde, uma correria. No fundo, Gilberto devia odiar aquilo tudo. Odiava e não fugia. Como podia ser assim? Heloísa não entendia. Gilberto era estranho. Os homens são estranhos. Você está aí? Ela, que ia subir no cabide, ouviu a voz. Era ele. Correu e abriu a porta, o bastante para vê-lo. Oi? Oi, Gilberto. Eu trouxe seu band-aid. Luiz sorriu. Depois tornou a sorrir, porque se lembrou de certa vez. Certa vez que Gilberto falou admirado. Como é que você consegue sorrir? Você não? Eu não. É tão difícil. Não é não. Tente. Sem motivo? Não precisa motivo, Gilberto. O que está pensando? Luiz acordou. Nada não. Só pensando. Bobagem. Você quer entrar? Não, eu já estou saindo. Saindo, repetiu ela, os olhos agora meio tristes, fitando Gilberto. Ah, eu posso pedir uma coisinha a mais? Gilberto fez que sim com a cabeça. Se você puder, viu? Posso sim. Você tapa o buraco da parede para mim? Ele fitou Heloísa. Aí você vai ficar sem jeito de olhar aqui fora. Ela balançou a cabeça. Não, sabe o que é? Eu não quero mais olhar aí fora. Não me importa isso aí. Depois, eles construíram um prédio na frente da abertura. Não vejo quase nada mesmo. Só serve para entrar fumaça, o barulho. Faz isso para mim? Gilberto suspirou. Olhou o prédio imenso, absorvendo toda a luz que antes o sol mandava para a rua. Nada importa, Heloísa. O que importa? Gilberto não respondeu. Apenas cerrou os lábios, respirou. Você também não gosta disso, gosta? Claro que não. Mas isso existe. E eu estou nele. Mas não precisa fazer parte, entende? Eu também estou nisso. As pessoas andando pela rua se desviam do guarda-roupa. Eu incomodo. Estou, mas não sou parte. Ignoro. Vivo dentro desse guarda-roupa. Aqui tudo é diferente. Como eu quero. Gilberto largou a pasta no chão e sentou em cima. Isso não é fugir? Luiz suspirou. Procurar a paz é fugir? Gilberto não ouviu. Estavam demolindo o velho carvalho, plantando um novo prédio. Mais um. Levantou-se, olhou a porta entreaberta e o pedacinho de Heloísa que estava aparecendo. Você pode me alugar um cabide? Heloísa sorriu. E ele entrou e descobriu que os olhos dela eram castanhos. Aí está a nossa protótipo número 7. Relançamento que pretendia trazer mais um número, conforme está aí na quarta capa. No próximo número da protótipo, A Palavra é Sagrada. Entrevista com Miguel Ángel Astúrias. Grupo Anonimato, Roberto Drummond, Elias José. Os pensamentos poéticos de Micítaos do Issás. Geraldo Reis, um ilustre poeta desconhecido. A Miséria do Espírito na pintura de Wagner de Castro, que é autor dessa ilustração aqui, ó. Adão Ventura, Considerações sobre Literatura de Panela em Minas, por Sérgio Santana, e alguns testículos do chileno Alfonso Alcalde, o que ficou só no papel. Convido vocês então para na próxima quinta-feira participar lá com a gente de um debate na Flipossos virtual. Um grande abraço e espero por vocês lá.